Meu querido Iezer, chega mais. Grande Iezer. Esse cara sabe sobre conexão e crescimento de audiência. Bem-vindo, irmão. Muito bem-vindo, amigo. Sinta-se abraçado. E aí, pessoal? Tá ligado? E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, deixa eu perguntar, tem alguém que não me conhece aqui? Levanta a mão. Pô, legal, muita gente não me conhece. Massa. Pessoal, eu me apresento no final, tem um jeito diferente de fazer palestra, eu vou falar dessa forma, depois eu me apresento, mas tem muito a ver com o que eu vou ensinar para vocês hoje. O que eu vou ensinar para vocês hoje, pessoal, é como manter o seu engajamento. É a coisa mais importante que vocês têm dentro da rede social de vocês. E eu acredito que, sem falsa modéstia aqui, a boa parte das pessoas devem precisar ou querer aumentar mais o seu engajamento, né? Acho que todo mundo quer aumentar o engajamento, né? Se não quer, tem alguma coisa errada. Mas vamos lá, pessoal, eu tenho muita coisa para falar para vocês, então vou ser extremamente específico e didático para que vocês consigam aprender comigo aqui nesses alguns minutos que a gente tem juntos aí. Beleza, pessoal, primeira coisa aqui, quando a gente fala sobre rede social, Instagram especificamente, vocês têm que entender que a gente precisa de dois tipos de público. Tem muita gente que quer só o tal do cliente, né? Só quer o comprador. E é ruim ter só essa pessoa dentro do seu Instagram, por mais que te vendam o contrário. Mas calma, eu não estou falando para você que você tem que ter qualquer tipo de seguidor, porque daí a pessoa vai lá e fala, vou comprar seguidor, já falou que pode ser qualquer tipo de seguidor. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas existem dois tipos de pessoas que elas são extremamente importantes para que o algoritmo jogue ao nosso favor. Essas duas pessoas são, em primeiro momento, né, os que compram, os nossos clientes. E, em um segundo momento, os que estão dispostos a engajar com a gente. Não acreditem que todas as pessoas que seguem vocês vão te comprar. Isso é uma grande mentira. Se isso fosse verdade, estava todo mundo rico aqui, ninguém precisava mais ir para evento, podia ficar em casa, não precisava mais fazer nada da vida. Eu, inclusive, eu acho que nem no Brasil eu estaria mais se todas as pessoas me comprassem. Agora, a gente sabe que isso não é verdade. Só que a grande questão é que o cliente, ele é muito ruim de trabalhar. Por quê? Porque ele, na grande maioria das vezes, ainda deixa de engajar com os nossos conteúdos. Ele só quer saber de comprar, ele vai lá e compra, principalmente quem atrai essas pessoas pelo tráfego pago. E aí aqui eu tenho que defender, né, o meu trabalho, né, o tráfego orgânico. O tráfego pago é muito bom, só que o tráfego pago ele tem uma grande questão que as pessoas precisam saber trabalhar bem trabalhado, porque o tráfego pago ele atrai com facilidade os clientes. Só que também tem um problema aí, porque essas pessoas elas não se conectam com você num primeiro momento, elas querem saber do seu produto, até porque os criativos são feitos para apresentar um produto, para apresentar uma promessa, para apresentar uma transformação, e essas pessoas chegam, só que tem uma grande questão aqui, elas não se conectam com a pessoa que está ali atrás daquele criativo, ela não se conecta com a pessoa que está atrás daquele Instagram, e aí qual que é o problema que a gente tem? Algumas dessas pessoas compram, outras delas não compram e ficam fazendo base dentro do nosso perfil. E aí o que acontece? O nosso número de seguidores vai aumentando, mas nosso engajamento não é proporcional a esse crescimento. É por esse motivo que vocês precisam dos engajadores. São pessoas dispostas a engajar com a conta de vocês, que elas precisam ter um interesse genuíno no que vocês entregam de conteúdo. Elas não podem ser quaisquer pessoas, elas precisam ter um interesse. Só que essas pessoas, muitas vezes, ela ainda não tem um nível de consciência favorável à compra, ela ainda não tem o dinheiro, ela ainda não tem uma dor muito ardente, porque ela tome a decisão e fala, cara, eu preciso desse produto agora. Então, essas pessoas, elas estão dispostas a engajar, mas elas ainda não estão no momento de compra delas. Já os clientes são as pessoas que compram, mas por serem pessoas que não deixam engajamento com a nossa conta diariamente, eles são sempre os últimos a receber os nossos conteúdos. Eles querem comprar, mas eles são os últimos a receber, porque eles não mostram para o algoritmo o que eles deveriam mostrar para receber com mais frequência o nosso conteúdo. É por isso que vocês precisam de pessoas dispostas a engajar. Só que como que a gente cria essas pessoas? A gente cria essas pessoas fazendo com que o seu perfil ele mostre exatamente do que as pessoas precisam ver quando elas chegam. E aí essa é a primeira pergunta que eu quero que você deixe na sua cabeça. O que as pessoas estão vendo quando elas chegam até o seu perfil? Essa é a informação mais importante até agora. A pessoa, quando bate o olho nas suas 9 últimas publicações, na sua foto de perfil, nos seus destaques, no seu nome de usuário, ela consegue entender
rapidamente do que se trata a sua conta, porque se ela não consegue, você já está perdendo nesse jogo de pouquíssimos segundos. A gente está falando de uma rede social, pessoal, que é muito rápida. Se você não entrega uma resposta na mesma velocidade do que as pessoas estão consumindo conteúdo, pode esquecer, você já está fora dessa competição. Então, vamos lá. Calma, e não precisa tirar a foto ainda. Calma, primeiro entenda a explicação para vocês depois tirarem a foto e registrar, porque vai ser importante também. Duas coisas são importantes nessa visibilidade, né, que as pessoas têm. Mas antes entenda uma coisa, tá? Quando uma pessoa entrar no seu perfil, ela vai olhar para 3 lugares. Isso não está escrito aqui, vocês vão precisar anotar. A primeira coisa, sempre, são as suas publicações. É o primeiro lugar que uma pessoa olha quando ela entra. Não é para sua foto, não é para sua biografia. Não adianta achar que a sua biografia ela vai mostrar quem você é se as suas postagens não estão dialogando com isso. Então, primeiro, as suas fotos, as suas publicações, né? As 9 últimas, é o primeiro lugar que as pessoas olham. Depois, no segundo momento, elas olham para a sua biografia e para a sua foto de perfil. Ela vai tentar buscar mais informações. Muitas vezes, esse olhar para a biografia, ele é como se fosse um ponto final. A pessoa já teve uma conclusão, que ela pode estar certa ou pode estar errada, e ela busca uma conclusão daquilo que ela achava. E a biografia serve para isso. E os destaques? Os destaques são os construtores de conexão e vendas. Então, para recapitular, primeiro a pessoa olha para suas últimas publicações, depois ela olha para a foto de perfil, para a biografia, e depois ela olha para os seus destaques. Quando ela olha para os destaques, ela quer saber mais, ela quer saber sobre o produto, ela quer saber sobre como você pode ajudar ela a dar um passo a mais, porque ela tem uma dor, ela tem algum problema, ela quer se conectar mais com você. E a gente chega aqui, porque aqui, basicamente, está o primeiro olhar e o último olhar. O segundo olhar, pessoal, de biografia, foto de perfil, eu nem vou ficar falando sobre isso aqui com vocês, porque você já deve ter cansado de ouvir gente falando sobre isso e acho que a gente tem coisas mais importantes para falar. Mas nas publicações, 4 são os tipos de publicação que vocês precisam ter a cada 9 postagens. Postagem de conexão, postagem de objeção, crescimento e autoridade. Vou falar mais sobre cada uma delas. Postagens de conexão são aquelas postagens que você está falando sobre coisas pessoais, não tem nada a ver com conteúdo. Aliás, quem vira uma máquina que só produz conteúdo o tempo inteiro, vira como se fosse um McDonald's, um fast food. As pessoas entram no seu Instagram, elas pegam o conteúdo e elas vão embora, porque é só isso que você entrega, você não tem nada além de conteúdo. Conexão é o que cria engajamento. Se você tem pouco engajamento, você tem pouca conexão. A resposta está simplesmente aqui. Não tem um outro grande motivo. Ah, meu Instagram é velho. Ah, eu comprei seguidores. Tá bom, só que a grande verdade é que tem pouca conexão e por isso as pessoas não engajam com você. Segunda coisa, objeção. Objeção é quando você mostra o que você tem para vender. Com a mesma força que vocês fazem, né, nos momentos de lançamento, façam também em momentos de não lançamento a quebra das objeções com postagens no feed de vocês, com postagens nos stories de vocês, gerando demanda reprimida para que no momento oportuno você possa abrir um carrinho. Ou, em caso de perpétuos, né, precisa ter quebra de objeção o tempo inteiro. Quebra de objeção pode ser prova social ou pode ser quebra de objeção mesmo. Às vezes é uma dúvida muito comum da audiência que você tem que constantemente quebrá-la, tá? E tem que fazer, tá, pessoal? Isso aqui é importante, vai ter pouco engajamento, não tem problema nesse caso, porque o objetivo aqui é gerar venda, ou gerar nível de consciência para a pessoa comprar em outro momento. Terceiro, crescimento. E tem que ter postagem de crescimento. Se o seu perfil não cresce organicamente, o seu perfil não está apto a crescer no tráfego pago. A grande verdade é essa. Se você só depende de tráfego pago, se o orgânico não funciona, você está dando um passo que você não deveria dar. Você deveria primeiro aprender a crescer organicamente, que não é difícil, para depois se arriscar no tráfego pago e se arriscar de uma forma muito mais efetiva, porque tendo resultado no orgânico, é muito fácil ter resultado no tráfego pago, porque um princípio leva o outro. Só que, como faz postagens de crescimento? Coisa mais fácil do mundo é isso aqui, é você ensinar algo para as pessoas, é entregar uma curiosidade, é entregar uma novidade, é falar de algo que está chegando, né, que começou lá fora e veio para cá, mas em geral são passo a passo, são dicas, e aí é aquilo, né? Cara, a dica é uma coisa muito pequena, mas entenda, é uma coisa muito pequena se vista isoladamente. A gente não está vendo a dica e o conteúdo de ensinamento de forma isolada. Ele é só
um tipo de conteúdo que você visa trazer novas pessoas até o seu perfil. E aqui, pessoal, sério, jogando preto no branco com vocês, esse conteúdo de crescimento, 2 métricas são responsáveis por fazer vocês crescerem, apenas 2, compartilhamento e salvamento, não tem nenhuma outra métrica. Não achem que tem, porque não tem. Compartilhamento, você vai crescer pessoa por pessoa, são os seus seguidores, te indicando para outras pessoas, e o outro é salvamento, que é quando a ferramenta decide te ajudar, porque o salvamento faz com que você vá para abas mais estratégicas, como explorar, sugeridos, e por aí vai. Crescimento, como que você faz essas postagens? Só para deixar mais claro aqui. A postagem de crescimento é aquela postagem mais simples do mundo, é aquela postagem que tem menos arte, que tem mais conteúdo. Aqui vence a regra da simplicidade. Vocês vão ver que vai ter um slide que eu vou falar sobre isso, que o simples funciona, mas guardem essa palavra, que daqui a pouco a gente fala mais sobre conteúdo de crescimento. E autoridade. É ambiente, é os seus resultados próprios, é os grandes resultados dos seus clientes, são os lugares onde você viaja, é o seu lifestyle, são coisas que a sua audiência gostaria de comprar, mas eles olham para você e falam, caraca, essa pessoa tem isso, então significa que ela é boa no que ela faz, ou significa que ela tem algum nível de resultado, né, financeiro, ou resultado na sua área de atuação. Autoridade é isso. Quando você também é visto com outras pessoas que são autoridade, você também gera autoridade para si mesmo. Mas basicamente a autoridade é isso. Esses são os tipos de conteúdo que você precisa fazer. Destaques. Só são 3 tipos, os importantes. Primeiro, apresentação. E aqui é uma apresentação decente. Tem gente que pega 3, 4 stories e faz uma apresentação e acha que é isso aí. Não é. A apresentação é você parar na frente de uma câmera ou de um celular e se apresentar. Definitivamente de onde você saiu, como você surgiu, por que você faz o que você faz, qual foi as etapas mais difíceis que você teve que passar. O grande objetivo aqui é gerar um storytelling mesmo, é mostrar, primeiro, fazer com que as pessoas se identifiquem com você e, num segundo momento, fazer com que as pessoas vejam que você é autoridade. Mostra de onde você veio, mostra coisas que são comuns à sua audiência, né? Quais são os pontos em comum que você tem com a sua audiência hoje, que vai ser muito importante para gerar uma identificação ali. Então, primeiro, se apresente, gerando, primeiro, identificação, e no segundo momento, se caminhando para o fim desse story, né, desse destaque, você vai gerar autoridade. Pelo menos 5 minutos aqui de vídeo. Se não tiver 5 minutos, nem faz, porque não vai fazer o que você... não vai gerar o sentimento correto. Segundo, depoimento. Estou muito rápido ou está dando para anotar? Beleza, vai ser assim, até o final então. Segunda coisa, depoimento. Depoimento, pessoal, existem 3 tipos de depoimento, que são os depoimentos que mais geram conversão, no meu ponto de vista, tá? Cada um vai ter o seu. Mas para mim primeiro, financeiro. Contra o financeiro, cara, é difícil bater, porque realmente as pessoas querem muito fazer mais grana. Então, se de alguma forma o seu produto, o seu serviço, ou o que você vende, ele gera uma transformação financeira na vida das pessoas, mostre isso. Mostre pessoas te mandando comentários, né, te mandando provas sociais de que, a partir do seu produto, elas começaram a faturar mais. Segundo tipo de depoimento, forte, emocional. Muitos que têm produtos que não oferecem um benefício de grana, oferecem um benefício emocional, que é quando a pessoa tem um ganho que não dá para comprar, né? Por exemplo, meu produto ele entrega um ganho financeiro, mas ele também entrega um ganho que ele se disfarça de financeiro e vira emocional, que é quando a pessoa pega e fala assim, pô, Ezra, eu acreditava que eu precisava colocar mais tempo no meu perfil do Instagram, eu precisava me dedicar muito mais, e eu não tinha esse tempo já, porque eu tenho minha empresa, e depois que eu fiz seu treinamento, agora eu preciso de bem menos tempo, eu tenho bem mais resultado, porque eu faço as coisas de forma estratégica. E esse tempo que sobrou, eu entrego ele para as pessoas mais importantes da minha vida, que são a minha família, que é o meu esposo, que são os meus filhos, que antes eu não tinha tanto tempo assim. Cara, baita depoimento emocional. É quando a pessoa justifica algo, né, que ela queria tanto, só que ela não conseguia, por algum outro motivo, e você foi capaz de trazer isso para ela. E, por fim, um depoimento extremamente importante também, que eu falo que ele tira as pessoas de cima do muro, é o depoimento de encantamento. Muitas das pessoas deixam de comprar nas redes sociais porque elas têm dúvidas, elas não sabem se de fato aquele produto vai entregar aquilo que ele promete, se ela não sabe se aquele produto realmente vai gerar transformação. E esse depoimento de encantamento é simplesmente quando uma pessoa fala de algo específico do que você vende.
Por exemplo, a pessoa pega e fala, caraca, eu não achava que você iria entregar essas aulas, e além de você ter entregado essas aulas, você ainda entrou ao vivo com a gente, você nem prometeu isso, você foi lá e entregou, e você tirou dúvidas, né, pessoais de muitos dos alunos, ficou 9 horas numa sala de Zoom, quando você nem tinha prometido isso. Uau, eu estou impactada com o tanto de entrega que você tem. Cara, encantamento na veia. Não, encantamento não tem só a ver com você entregar mais do que você prometeu. Muitas vezes é apenas você entregar o que você prometeu. Que muitas das pessoas que vendem curso já não fazem nem isso. Então, se alguma pessoa te der um depoimento onde ela fala que você simplesmente entregou aquilo que você prometia, já está incrível, já está maravilhoso. Fechou? Então, esses são os 3 tipos de depoimento mais importantes. Depois de entregar isso daqui é como se, tipo assim, você fala, cara, eu não estou mais falando que eu sou bom no que eu faço, são as pessoas que estão fazendo isso por mim. Aí você vem e apresenta o seu serviço. E na apresentação do serviço, ou do seu produto, você vai quebrar todas as objeções. As objeções que você quebra nos momentos de lançamento, quebra elas aqui também com muita especificidade. O que mais? Mostra o seu produto por dentro. Se é um produto digital, mostra a plataforma. Mostra o que as pessoas terão de acesso. Mostra os benefícios desses acessos. Por exemplo, tem um grupo no Facebook. Beleza, mostra uma coisa impressionante que aconteceu dentro de um grupo de Facebook ou de uma comunidade. Mostra uma grande colaboração que surgiu de alguma coisa que, cara, gerou uma sociedade, ou gerou um faturamento, uma collab de lançamento que deu múltiplos 6, ou que deu muito faturamento, não sei. Cada um tem uma coisa específica, mas vocês entregam coisas além do curso gravado, eu imagino. Mostra essas coisas, a especificidade dessas coisas, tá? Beleza, aqui a gente termina. Isso aqui basicamente os 9 quadros, tá? Então, basicamente a pessoa vai entrar no seu Instagram, ela vai ver uma coisa mais ou menos assim, tá? Óbvio que essa foto é meio tosca, mas é só para representar. Depois, a gente trabalha lá dentro da minha empresa, a gente trabalha com 2 momentos na produção de conteúdo. Cara, talvez esse aqui seja o momento mais importante de todos aqui. É você entender que a sua produção de conteúdo, ela precisa seguir 2 momentos. Quais são esses momentos? O primeiro momento é o momento do teste. Nos testes, você não está em lançamento ou não está com algum carrinho aberto, muito importante. Você está fazendo teste. Você não precisa de muito engajamento aqui. Você está testando coisas para entender quais coisas funcionam e quais coisas não funcionam. E você tem um outro momento também, que é o momento onde você está em lançamento. E no momento em que você está em lançamento, você precisa de engajamento, esse é o único momento que você não pode testar nada. Você só tem que utilizar o que funcionou. Eu não sei porque as pessoas, no momento mais importante do carrinho aberto delas, onde elas precisam mais de engajamento, elas estão testando coisas novas. Cara, não faz sentido isso. Se você já sabe que em outros momentos você postou conteúdos que tiveram um alto engajamento, e eles vão funcionar de novo, porque o Instagram é uma rede social muito rápida e um conteúdo bom que você fez alcançou no máximo 30% da sua audiência, se você fizer ele novamente, a chance dele performar de novo é muito grande. E ele trouxe um bom engajamento. O que a gente mais quer, num momento próximo à abertura do nosso carrinho, é que o nosso engajamento esteja alto. Só que como a grande maioria das pessoas inventa conteúdos novos nesses momentos, aliado ao tráfego pago, que é uma junção de entrega, o engajamento faz exatamente o contrário. Ele só abaixa, né? E as pessoas acham normal isso. E não é normal, tá, pessoal? No momento de lançamento, esse é o momento que a gente mais deveria ter engajamento, não o contrário, porque tem tráfego nos ajudando. O meu engajamento, inclusive, eu vou mostrar para vocês o momento de lançamento. Cara, ele é épico, ele é maravilhoso no momento de lançamento. Porque eu estou utilizando o algoritmo ao meu favor. Só que daí eu vou falar para vocês as cagadas que eu deixo de fazer para que o algoritmo jogue o jogo comigo. Beleza. Então, quais são os melhores conteúdos? Vocês vão ver mais para frente que tem uma sequência de stories que eu já fiz ela umas 3 vezes. E por que eu fiz ela umas 3 vezes? Porque ela se mostrou campeã. E o que eu faço? No dia que eu abro o meu carrinho, não foi, nesse último não foi, no penúltimo também não foi, mas nos últimos 3 foi a mesma sequência. Uma sequência que tinha dado muitas visualizações. Eu utilizo ela no mesmo dia de abrir o carrinho. Porque se ela já foi uma sequência vencedora, eu vou utilizá-la novamente. Eu só vou mudando algumas coisas lá dentro, né? Mas vocês vão ver que teve uma que foi exatamente a mesma coisa de outra, porque eu não pude fazer ela de novo, porque eu estava num dia muito corrido, mas eu peguei uma sequência de stories, repeti ela, e no finalzinho
desses stories, eu abri o carrinho. Não era uma sequência de vendas, tá, pessoal? Era uma sequência de stories do dia, normal. Não estava fazendo uma sequência para vender um produto, era uma sequência de stories e, no final, por consequência, eu vendi um produto, tá? Mas com um engajamento lá em cima, né? Não um engajamento tosco. Beleza. Quais foram os conteúdos que mais trouxeram novos seguidores e engajamento? Esses são os posts que vocês precisam utilizar na semana que antecede seu lançamento, na semana que antecede as suas lives ao vivo, ou o seu lançamento gravado, não sei qual que é o seu estilo de lançamento. Mantenha o seu branding, e até dói essa imagem, né, porque ela é forte, mas mantenha o seu branding no seu lançamento. As pessoas querem mudar tudo no momento mais importante, que é o lançamento. Porque vai mudar a cor, vai mudar a identidade visual, vai mudar a lettering, vai mudar tudo. No momento mais importante, que as pessoas mais estão te vendo, o grande erro das pessoas é achar que no momento de lançamento a gente precisa mudar tudo para chamar a atenção. Mas a gente precisa fazer exatamente o contrário, é manter o branding para que as pessoas fixem na cabeça delas qual é a sua identidade. O que elas vão lembrar de você depois? Eu dou certeza para vocês que quem me acompanha aqui já viu algum tipo de fonte em lettering. Eu sempre vou repetir isso nos meus lançamentos, está dentro dos meus vídeos de YouTube, está dentro do meu curso, vai estar dentro do meu lançamento também. Por quê? É minha identidade, uma coisa que as pessoas lembram, né, de mim quando elas veem algum tipo de conteúdo. E isso precisa se manter. Ezra, por que essa sua palestra não está no lettering, então? Você poderia falar isso. Não está porque eu fiz no meu computador correndo uma coisa para entregar numa outra palestra e ficou bom o conteúdo, e o foco está no conteúdo e não na arte, né? E aqui vocês já entenderam o motivo, então aqui vale. Mas é isso, mantenha o seu branding. Depois, foque no seu conteúdo, não na arte. Tem gente muito focada em fazer uma arte incrível, um design maravilhoso, me perdoe se tiver algum design aqui, mas para mim, primeiro a pessoa precisa focar no conteúdo, porque é o conteúdo que vai te levar longe. O design não vai te levar muito longe, muito pelo contrário. Um design pode até chamar atenção, mas num conteúdo ruim, as pessoas vão entender que o conteúdo não é bom e logo, logo, seu engajamento vai diminuir. Óbvio que a junção perfeita é a junção do conteúdo com a arte, tá? Com o design bem elaborado. Só que o design bem elaborado não é aquele design cheio de informação, tá? É muito pelo contrário. É a diminuição das informações, é o minimalismo, né? E aí, é aqui que eu trago aquela informação que eu falei para vocês. O simples funciona. E guardem muito isso aqui que eu vou falar para vocês agora. Eu queria que tivesse uma coisa de escrever, só que aqui não tem, mas prestem atenção, porque não tem como deixar isso visual, vocês vão ter que imaginar. Vocês são bons de imaginação, vocês vão pegar isso aqui. 6 elementos e 3 segundos. Quando você for olhar para o seu design, o seu post, imagine que ele precisa ter menos do que 6 elementos na sua composição. Como você vai contar esses elementos? Imagine que assim, a gente tem aqui, isso aqui é uma arte, tá? Vejam isso como se fosse a arte. O simples funciona, é um elemento. 6 elementos e 3 segundos é um segundo elemento. Por que eles são 2 elementos diferentes? Por conta do tamanho da fonte e por conta vamos dizer, da cor também, tá? São 2 elementos. Então, o simples funciona é 1. 6 elementos e 3 segundos é um outro elemento. O que mais de elemento a gente tem aqui? O fundo, que nesse caso está só de uma cor. Se fosse de 2, 3, 4, 5 cores, você vai contar cada cor como se fosse um elemento. Aqui só tem uma. E aqui, o meu arroba, tá? Mas aí o que as pessoas costumam fazer dentro das artes delas? Elas querem colocar vários elementos, elas querem colocar várias cores, elas querem colocar sobreposição de fonte com fundo, e aí fica lindo, tá? Fica lindo. Só que não funciona. Por que não funciona? Porque tem dois tipos de informação que o seu seguidor ele precisa ter na mente dele para ele querer engajar com vocês. E anotem isso porque é muito importante. A primeira coisa é achar que foi você que fez a postagem. Ele precisa bater o olho naquela postagem e falar assim, foi ele que fez. Vou parar o meu tempo para eu ver essa publicação. Geralmente, quando as pessoas acham isso? Quando essa publicação é uma publicação que ela já viu em um outro momento. Como assim, Ezra? Vocês já devem ter visto aquelas postagens que são prints de bloco de notas de iPhone, print de Twitter, print de stories que virou conteúdo de feed. Por que isso é feio, tá? Eu acho feio, estou confessando para vocês. Mas por que isso funciona? Pelo mesmo motivo que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui
as pessoas olham e elas falam assim, cara, eu já vi isso em outro momento, e quando eu vi, não me tomou muito tempo, então eu vou de novo ver isso aqui. E o segundo motivo é exatamente esse. Quando a pessoa olha para a postagem, ela acha que aquilo não vai tomar muito tempo dela. Então, a primeira coisa, ela precisa olhar e achar que foi você que fez, e a segunda coisa, ela precisa olhar e achar que não vai tomar muito tempo da vida dela. E isso, né, significa fazer postagens com menos elementos, ou postagens que já foram feitas em outros momentos por outras pessoas. Por exemplo, quando você vê uma coisa que está funcionando, agora vai ter um monte de gente postando aquele... Tem uma inteligência artificial lá, vocês já devem ter visto alguém postar isso, que está fazendo, tipo, desenho das pessoas. Vocês viram isso? Isso aí vai funcionar, tá, gente? Quem postar isso vai ter um bom engajamento, mas a grande questão é, isso aí gera algum tipo de coisa positiva para o meu nicho? Se gera, faz. Se não gera, se é só por postar mesmo, não sei se vale tanto a pena assim, né? Mas olhem para os formatos. Os formatos, eles deixam claro para a gente as pistas do porquê eles estão funcionando. O print lá do Twitter, ele é banal, ele é bobo mesmo, só que ele funciona. E aí, tem gente que tem design, que pede para o design replicar uma coisa que é igual ao Twitter. Velho, o Twitter já existe, vai lá, posta lá, tira um print e posta aquilo. Para de pedir para o design fazer um negócio igual ao Twitter, não faz nenhum sentido. Só peguem uma coisa que já existe e façam, porque aquilo funciona. Você inventar um design em cima de algo que já funciona, pode não trazer o mesmo resultado, porque a experiência visual, ela é diferente. Então, prestem atenção nisso. E esse simples funciona, né, porque tem menos que 6 elementos, e em 3 segundos a pessoa consegue ler a informação. Ela já sabe o que vai acontecer ali, porque em menos de 3 segundos ela já conseguiu entender. E aí, esse entendimento, né, é até mesmo a disposição dos textos que vocês vão colocar. Tem que ser sempre muito direto para as pessoas. É por isso, inclusive, que eu falo de conteúdo antes de me apresentar aqui, porque essa é a real que acontece dentro do Instagram, pessoal. Tem muita gente que está perdendo tempo demais se apresentando quando as pessoas não querem sua apresentação ainda, elas querem o conteúdo. Depois que você entregar um bom conteúdo, a pessoa falar assim, estou gostando disso daqui, se apresenta. Você vai ver que as pessoas vão se engajar com vocês e ter muito mais interesse verdadeiro no que vocês têm para oferecer. É por isso que nas minhas palestras eu começo com um caminhão de conteúdo e depois, se sobrar um tempinho, eu me apresento para a pessoa. Porque é assim que funciona dentro da rede social, não é o contrário. As pessoas têm pouco tempo para você se apresentar quando ela ainda nem gosta do seu conteúdo ainda e nem te conhece direito. Isso aqui é utilizar o algoritmo ao meu favor. Você vai fazer uma live, o que as pessoas fazem, né, geralmente? Ou elas pegam a live e postam ela, né? A live que saiu lá do Instagram ao vivo, elas postam a live, e aquela live vai gerar a seguinte consequência, né? O algoritmo vai te penalizar. Por que vai te penalizar? Só porque eu postei uma live gravada? Sim, porque a grande maioria das pessoas que te seguem não querem consumir o seu conteúdo gravado longo. Elas querem consumir um conteúdo rápido. Então, eu não deixo nunca as minhas lives gravadas. Se você quiser deixar sua live gravada, eu tenho até uma dica para te dar. Comece a live como se ela fosse uma live que vai virar um vídeo gravado depois. Como você começaria um vídeo? Você não começaria falando, ô fulano, ô Beltrano, vai chegando aí, pessoal, vamos esperar que a galera chegar. E aí passa minuto, isso lá no gravado, imagina a consequência que isso vai gerar para o seu algoritmo, porque em menos de 2 minutos ninguém vai ficar no vídeo. Vai todo mundo embora e o algoritmo vai jogar contra você, porque o algoritmo não tem distinção de formatos, ele só tem distinção com uma, inclusive, que é o Reels, que infelizmente é uma praga aquilo ali, e daqui a pouco a gente fala mais disso, porque que eu acho que é uma praga se mal utilizado, tá? Quando você posta lá algum tipo de conteúdo, seja live gravado, seja conteúdo longo, seja formato carrossel, seja formato estático, o Instagram olha para aquilo como se tudo fosse a mesma coisa. A única coisa que ele tem interesse é, engajou? Bem. Se não engajou, mal, para de mostrar e é isso aí, tamo junto. É basicamente isso que ele faz. Terminei minhas lives. O que eu faço? Como a gente tem 2 momentos, e vocês já entenderam, um a gente testa e o outro a gente utiliza o que funcionou, eu termino minha live como se nada tivesse acontecido e eu falo assim, pessoal, eu vou terminar a live aqui agora e eu vou fazer uma postagem no meu feed. E eu quero que todo mundo que estava aqui na live passe lá na postagem do feed e deixe um emoji, ou deixe uma frase, ou deixe o grande ensinamento que você teve aqui. Quanto mais você dificultar, menos engajamento você vai ter. Se você pedir um emoji, está tudo certo. A grande maioria das pessoas vai fazer isso, porque é uma coisa tão rápida, tão fácil, que ela simplesmente vai e faz, ela nem vê que, nossa, não vai tomar nada do meu tempo. Vou lá, porque o conteúdo ainda foi bom, né?
Isso aqui é o resultado disso. Eu termino uma live, e é isso aqui, ó, esse post aqui, inclusive, o algoritmo do Instagram mudou. Eu já fiz essa postagem várias vezes, ela sempre funciona. Óbvio que isso aqui não é uma mentira, tá? Não é a mesma publicação. O algoritmo realmente mudou. Eu simplesmente pego, né, algumas das mudanças que aconteceram, coloco ali e posto depois da live. Tem a ver com conteúdo? Não necessariamente, é só um post mesmo que iria para o feed, como qualquer um outro, independentemente se eu tivesse feito live ou não. Eu simplesmente posto. Peço para a galera engajar. E eu estou fazendo o algoritmo jogar ao meu favor agora, porque antes eu postaria uma live gravada, que não teria engajamento. Agora eu pego o meu melhor post, posto ele após a live e ainda faço todo mundo que estava me assistindo ir lá engajar com ele nos primeiros minutos. Imagina como eu estou jogando o algoritmo ao meu favor nesse caso. E eu pego e faço isso todo final de live. Agora, aqui tem duas coisas que eu fiz pela primeira vez, né? Mas não foi um teste, tá? O que acontece? Esse post aqui e aquele post ali. Eu nunca tinha feito eles antes, eu fiz nessa sequência de lives. Mas por que eu postei isso? Eu falei para vocês que eu nunca faço testes enquanto eu estou lançando e eu só posto coisas que realmente funcionaram. O primeiro motivo desse aqui, esse Coca, se a gente voltar lá no primeiro slide, vocês vão entender que aquele método que eu ensinei de 9 postagens, ele chama Coca. Conteúdo de crescimento, objeção, conexão e autoridade. É Coca, é um método que eu criei. E quando eu criei isso, eu achei tão genial essa ideia que eu sabia que alguém poderia tomar e levar como se fosse ela em algum momento. Então eu sabia que num movimento de tanta audiência que foram as lives, eu aproveitei, eu vou falar um termo meio feio, mas é mijar no poste. Acho que você já deve ter escutado isso em algum momento. Eu só queria mijar no poste desse método, e se alguém viesse falar que existe algum outro tipo de método de 9 quadros, as pessoas lembrariam de mim. Eu tinha muita audiência nesse momento, então eu decidi fazer uma postagem que eu não tinha certeza se ela ia funcionar ou não, mas eu arrisquei mesmo assim, porque eu queria garantir que aquele método ele seria eternizado como se fosse uma criação minha. E o último, que é sobre dar match, né, das profissões, assim, em comentários ele deu super bom, em curtidas não tanto assim, mas qual que é a grande questão aqui? Funciona porque as pessoas elas querem, né, falar sobre as suas profissões e elas querem encontrar outras pessoas que possam ajudá-las. Eu simplesmente falei assim, pessoal, depois da live, se encaminhe até a publicação e busque alguma pessoa para você fazer uma parceria, uma collab, algum post em conjunto. Vai lá, coloca o seu nicho, se alguém comentar dentro do seu comentário, veja se o perfil dessa pessoa faz sentido e faça uma collab com ela de conteúdo. Aí eu ensinei como a pessoa deveria fazer, né? Mas, basicamente, pessoal, é isso que vocês precisam entender sobre o pós-live, né? Acabei de terminar a live, o que eu faço? Faz o seu melhor conteúdo e utiliza a audiência daquela live para engajar. Não quero fazer isso, César, eu gostaria de postar a live, mas eu não vou postar a live pelo que você falou. Qual é a outra alternativa? Pega um resumo, faz um resumo da live antes de começar e posta depois. Só que aqui tem uma grande questão. Se eu postar o resumo, as pessoas vão deixar de vir na minha live, é meio óbvio, né? Sim, é meio óbvio, eu também concordo. Não coloque todas as informações, ou coloque informações que são extras a que você colocou na live, ou informações que elas são como se fossem, né, o próximo passo depois da sua live. Ela vai ser pensa que o conteúdo que tem que ser postado, ele tem que fazer sentido mesmo para quem não assistiu a live, tá? Ele vai ser postado após a live, mas tem que fazer sentido mesmo para quem não assistiu nenhum minuto da live. É essa a regra de fazer o algoritmo jogar ao seu favor. Lembrem-se que isso aqui é um evento de lançamento, e o que eu mais quero nesse momento é que o meu engajamento esteja lá em cima, porque 3 dias depois, 4 dias depois, eu vou abrir um carrinho e eu quero que o meu engajamento esteja alto, para que nessa abertura ela seja épica, né? Seja muito boa, com boas visualizações e com bom alcance de feed. Aqui, ponto importante. Pare de postar conteúdos ruins ou aprenda a reformular os seus conteúdos ruins. Como eu falei para vocês, o algoritmo é punitivo, é tipo um relacionamento abusivo. A real é essa, véio. Você não pode errar com ele e ele pode errar contigo. Ele pode deixar de te entregar, ele pode fazer o que ele quiser, você tem que aceitar, e quando você erra, ele te pune. É basicamente isso o algoritmo, né? Se ele é desse jeito, vocês têm que ter essas coisas em mente, né? Primeiro, qual é a finalidade do conteúdo que você fez? É gerar venda? É gerar crescimento? É gerar conexão? É gerar o quê? Tenham isso na cabeça de você quando você faz um post. Cada post tem um objetivo. Se você solta posts ali na sua rede social, ou você está postando sem estratégia, ou o seu time está postando sem estratégia. Cobre deles
qual é a finalidade de cada conteúdo. Os conteúdos precisam ter finalidade para uma estratégia toda funcionar. Só que vamos lá. Postei um conteúdo e ele flopou, né, nas palavras do algoritmo, né, do Instagram. O que eu faço agora? Você tem algumas opções. A primeira opção é entender se esse tipo de conteúdo ele realmente floparia. Exemplo, um conteúdo de venda, na grande maioria das vezes, vai flopar. Não foi feito para ter um bom engajamento. Se ele foi um post de venda, está tudo certo. Ele gerou venda? Se gerou venda, é incrível. Se não gerou venda, aí tem que se preocupar mesmo, porque não teve engajamento, não teve venda, aí ele não performou bem de nenhum jeito. Mas se ele gerou venda, ok. Agora, e se não foi um conteúdo de venda, foi um conteúdo, por exemplo, de crescimento e não teve um bom engajamento? Você pode ou reformular ou parar de postar esse tipo de conteúdo. Parar mesmo. Não tem sentido. Se ele não está performando, é porque você ou está fazendo ele de uma forma equivocada, que não está trazendo engajamento, ou esse tipo de conteúdo realmente não foi feito para funcionar. E aí, pessoal, as reformulações, elas podem ser tanto no design, quanto na escrita. Às vezes você está vacilando na forma que você escreve seu post, na forma que é a capa dele, na forma que são as próximas, né, imagens. Está ruim. Então, você pode reformular isso e ver o que acontece. Sim, pessoal, todo tipo de conteúdo, exceto o de vendas, até o de vendas pode, mas é mais difícil, eles foram feitos para ter engajamento. Quando não está tendo engajamento é porque você está cometendo algum erro. E vamos ser humilde aqui e achar qual é o erro. Será que o erro está na capa? Será que o erro está nas próximas imagens? Eu sempre faço meu conteúdo pensando que 2 tipos de pessoas poderiam vê-lo. É uma criancinha que acabou de começar a ler, entre 7 e 8 anos, e uma senhora de 70, 80 anos, que não entende muito sobre rede social. É óbvio que vão ter muitas coisas que esses 2 tipos de pessoas não vão entender, mas eu preciso que, pelo menos o básico, ela consiga fazer sentido na cabeça dela. Termos técnicos, né, e conteúdos mesmo de nicho, ela não vai conseguir entender, mas pelo menos a escrita está clara, ela está conseguindo, né, ter uma evolução gradativa no texto, ela está conseguindo ter uma evolução mental sobre aquilo que você está ensinando para ela naquele momento. Pensa nisso na hora que estiver fazendo o conteúdo. E se o conteúdo mesmo assim estiver performando mal, eu recomendo você parar de fazê-lo. Mas antes de parar de fazer um conteúdo, teste pelo menos 4, 5, 6 variações diferentes até entender se ele realmente não funciona. Inclusive, quando eu comecei, em novembro de 2019, foi meu primeiro post, eu tinha feito o melhor post da minha vida, eu juro para vocês. Era um post que basicamente resumia uma forma de crescimento que funciona até hoje, é uma das melhores formas de crescimento que existe no Instagram. Só que o conteúdo era muito denso, ele era muito grande, e aquele conteúdo não performou. E eu falei assim, se isso aqui é um dos meus melhores conhecimentos, eu ainda nem me posicionava, tá, pessoal? Era o primeiro post do meu perfil que eu iria buscar ensinar as pessoas ali com aquelas postagens, né? Não performou, e eu falei assim, tá, então significa que eu é que não sei fazer isso aqui. Eu parei de fazer publicação durante uns 3, 4 meses. E nesse tempo, né, de reflexão, eu entendi que o Instagram, na verdade, é uma rede social que não ajuda conteúdo profundo. Os conteúdos eles precisam ser mais rasos mesmo. E, pessoal, uma forma inteligente de produzir conteúdo é poder ser raso. Se você pode ser raso, isso significa que você é muito mais inteligente do que você realmente é. Porque se você se permite ser raso, isso é uma forma de ser inteligente também. Eu sou muito inteligente, mas me permito ser raso dentro da rede social que é rasa, que é o Instagram. Óbvio, tem espaço para conteúdo profundo? Com toda certeza, mas estou falando do grande público. Quem trabalha em grandes nichos, o conteúdo precisa ser raso mesmo. Não dá para ter conteúdo muito profundo. Tá? Beleza, próximo. Aí aqui, aquelas postagens que eu mostrei para vocês, que eu fiz logo depois, né, das lives. Isso aqui é uma postagem que eu tive lá 23 mil curtidas, 13 mil comentários. Eu ganhei 672 seguidores a partir dessa publicação em 24 horas, tá? Ou seja, no outro dia que eu estaria fazendo uma nova live, eu tinha mais 600 seguidores ali no meu Instagram. Pode ser que eles assistissem a live? Pode ser que sim, não estou me importando com esse número especificamente, mas estou dizendo para vocês que por utilizar a minha live com aquela audiência ao meu favor, eu trouxe 672 pessoas no outro dia para o meu perfil. Outra postagem, gerando leads a partir do post. Esse post me trouxe mais seguidores, mas não foca nisso, porque não é o objetivo. O objetivo é mostrar para vocês que nessa postagem eu tive
praticamente 600 inscrições no link que estava na minha bio. E adivinha só que link que era? De pré-cadastro do lançamento do curso que eu faria 2 dias depois. Eu ganhei 600 leads por conta de uma live, que, na verdade, eu nem falei para as pessoas clicarem em link nenhum, eu simplesmente falei para que elas fossem até a minha publicação e deixassem um comentário. Então, eu ganhei 600 leads em 24 horas. Por quê? O post ele performou bem. Quando ele performa bem nos primeiros minutos, até o outro dia, cara, você pode ter muito resultado com ele ainda. Então, utilize as pessoas do seu Instagram para te ajudarem. Aí depois, isso aqui é uma parada que eu fiz no penúltimo lançamento, sem ser esse agora o outro. Que é o seguinte, eu disse para vocês que fiz só uma postagem depois da live, né? Uma postagem logo depois que a live termina, as minhas lives eram à noite. E aí eu precisava fazer mais um post, que é aquele post de aviso, né? Ó, vamos ter live de novo. Todo mundo faz isso, eu imagino. Todo mundo faz isso, né? Faz, gente. Vocês estão encalados, o conteúdo está ruim. Top. Todo mundo faz esse conteúdo de aviso. E eu também precisava fazer. Só que tem 2 diferenças, né? Você fazer aquele conteúdo de aviso mesmo. Cara, hoje temos live aqui, aquele conteúdo estático. Hoje, às 10 horas, teremos live novamente. E você fazer um vídeo assim, ó. Não é só possível crescer com Reels, muito pelo contrário, na maioria das estratégias o Reels pode ser uma péssima primeira estratégia. Use esse áudio aqui que você vai bombar no Reels. Nossa, eu fico louco. O algoritmo não te domina mais. Você dominou o algoritmo a partir de hoje, tô falando sério. Reciprocidade, simplicidade, objetividade, natividade, presença, padrão da plataforma, segmentação de público. Não é todo seguidor que é bem-vindo. A autoridade não tem nada a ver com o seu número de seguidores. Tem a ver com o que você mostra para as pessoas. Olha onde está o CTA. O CTA está só aqui, gente. Não precisa daquele CTA grotesco para levar a pessoa para uma live. Tipo, hoje às 9h09 a gente tem live de novo. É óbvio que, quando eu estou fazendo live, eu sou uma pessoa super caricata, né? Tipo, eu sou um palhaço fazendo live, porque você tem, cara, infelizmente, o Instagram, algumas coisas você tem que fazer para que você tenha o benefício da máquina. Se você está disposto ou não, aí já é um ponto seu. Mas quando eu estou fazendo live, eu entendo que eu estou fazendo live, e para pegar a retenção das pessoas na rede social mais rápida que tem, você precisa abrir mão de algumas coisas. Eu sou super sério quando eu estou falando, mas quando eu estou no Instagram, eu preciso ser mais descontraído, porque aí o jogo funciona assim, pessoal. De verdade é isso, não tem muito o que fazer. Aí depois teve uma outra. Pode dar play nessa aí. Tem que postar todo dia? Sim, porque postando todo dia você entende quais são bons conteúdos. Postando todo dia você aumenta as suas chances de acertar. Quando você domina o tráfego orgânico, domina o algoritmo, você consegue fazer o algoritmo trabalhar para você. O algoritmo vai fazer assim para você, ó. Pode passar, meu senhor. Por quê? Porque você está sob controle. A gente entrou num filme, e esse filme tem os mocinhos e tem os vilões. Quarteto Fantástico vai te ajudar a ter bons resultados no seu Instagram. Primeiro, tempo de visualização. Segundo, direct. A gente tem os compartilhamentos ou a share. E por último, a gente tem a tia constância. Você que manda no algoritmo, e quando você manda nele, ele entende a sua segmentação de público, e parabéns para você. Porque você consegue fazer o algoritmo pagar você. E aí, de novo, mais uma vez, eu só repetir a mesma coisa, porque isso funciona. E isso aqui é um Reels. Agora eu estou utilizando o Reels de uma maneira certa, não para viralização, mas para falar com a minha base. Porque o Reels ele tem sim mais alcance, mas a forma mais correta de utilizar um Reels na estratégia de vocês é comunicando com a própria base, não com uma base que é uma base que não te segue ainda, porque existe um grande risco se o negócio viralizar e trazer pessoas totalmente que não tem nada a ver com o seu tipo de público. E como eu falei nesse vídeo aqui, não sei se vocês viram ali, uma das coisas mais importantes de um perfil que cresce é a sua segmentação de público. O Instagram ele olha para as contas de vocês e entende uma média das pessoas, umas coisas que as pessoas realmente gostam de consumir, e a grande maioria que te segue consome as mesmas coisas ou coisas parecidas. Se você viraliza um Reels, a chance de você trazer pessoas que não têm os mesmos gostos é muito fácil isso acontecer, é muito provável que isso aconteça. E se isso acontecer,
você quebra uma das coisas mais importantes de um perfil que cresce, que é a sua segmentação. E aí vai ficar difícil mesmo. E, gente, é uma coisa que, assim, eu não falo. Tem gente que acha que eu falo de Reels porque eu estou defendendo o meu. E eu não estou defendendo nada do meu, não, mano. O Reels também é meu, vamos se dizer assim, porque também é orgânico. Só que eu tenho que dizer para todo mundo que crescer com Reels tem grandes problemas, pessoal, porque você pode acabar com a segmentação do seu conteúdo. E agora, uma outra coisa que eu vou falar para vocês que também fique guardado. A forma que você cresce é a mesma forma que faz você perder seguidores. Isso é forte, mas você precisa guardar isso. Porque assim, se você cresce com Reels, você perde essas mesmas pessoas que vieram pelo Reels por outros Reels. E é muito fácil perder pessoas que vieram por Reels por outros Reels, porque é o que as pessoas mais produzem. Então, se tem uma pessoa que te seguiu porque viu seu conteúdo na aba Explorar, você não foi o único a ser visto ali. Essa pessoa viu você e outras, sei lá, dezenas de contas. Então, entenda que quando você ganha um seguidor por conta de um Reels, essa mesma pessoa possivelmente seguiu você e mais umas 4, 5 contas num período muito próximo. E você está brigando por essa mesma audiência, que são pessoas que estão te seguindo e outras contas. Então, é difícil demais crescer com Reels e elevar o seu nível de engajamento junto. É por esse motivo, porque essas pessoas que estão ali consumindo esses conteúdos rápidos, elas não estão interessadas em você ainda. Elas só estão ali consumindo conteúdos e, porventura, gostaram daquele conteúdo, nem procurou se aprofundar direito e começou a te acompanhar. Então, tomem cuidado com o Reels por esse motivo. Depois, querem que eu mostre esse último vídeo ou posso continuar? Quer? Tá bom. Os influenciadores que mais geram conversão são os menores, são os micro-influenciadores. Hoje você vai sair daqui sendo o mestre das parcerias. Cara, presta muita atenção. Você, enquanto lojista ou prestador de serviço, você tem que entregar algo para o influenciador que ele não vai divulgar uma vez só. E é aqui que tá o segredo, velho. O trabalho de conversão em vendas não está só naquele primeiro story que a pessoa fez. Pare de ficar jogando esse jogo de uma divulgação só. Deixa essa pessoa continuar te divulgando, porque a divulgação real, pessoal, ela não é naquele arrasta pra cima, naquele story de venda. A divulgação real é quando vem uma amiga dessa influenciadora no direct dela e fala assim: amiga, onde você comprou esse vestido? Meu Deus. Agora tá na responsabilidade da influenciadora fazer o papel de vendedor. A influenciadora agora é a sua melhor vendedora de todas. Você não tem um vendedor que faz isso, cara. Você não tem. Essa live eu estava falando de uma estratégia de crescimento, né? Utilizando microinfluenciadores. E aí eu utilizo isso também. Vocês veem que no meio do vídeo eu falo exatamente com quem eu estou falando. Eu falei, se você é influenciador, se você é lojista, que são as pessoas que compram os meus treinamentos, né? Eu pego e falo, cara, você tem que utilizar essa estratégia de microinfluenciador. E aí eu faço um vídeo assim, mas o vídeo faz sentido, sozinho, sem a live. E é isso que ele precisa ser feito, porque ele ainda é um convite. As pessoas sabem que aquilo é um recorte. Aquele recorte faz com que ela entenda que ela precisa ir no próximo dia de live, né? Que era, no caso, hoje. Então, o que, que eu faço? Logo depois da live, posto o meu melhor conteúdo. No outro dia, pela manhã, umas 7, 8 horas da manhã, eu posto esse Reels. E aí, óbvio, né, o filmmaker lá se lasca, vamos dizer assim, porque ele tem que editar esse vídeo para ser postado na manhã do dia seguinte, porque as lives são feitas à noite, né? Então, ele posta de manhãzinha, ali umas 7, 8 horas, que é um dos melhores horários, né? Porque tem pouca concorrência e tem muita gente com potencial para engajar. Quem vende para público, né, adulto, né, 27, 28 anos para cima, o horário da manhã é muito bom, porque são horários que essas pessoas têm poucas coisas para consumir, não é todo mundo que está fazendo postagem ainda. Então, a gente postou pela manhã, tem um ótimo resultado até o horário da live, fica ali fazendo com que as pessoas se empilhem a pressão, né, caraca, tem uma próxima live, e aí começa a acontecer uma coisa que não acontece nos lançamentos, que investe muito dinheiro em tráfego pago, que é o que acontece? As outras lives, depois da primeira, elas têm mais do que a audiência da primeira live. O que todo mundo sabe aqui, pessoal, que isso é muito difícil de fazer. Cara, é difícil fazer, vocês sabem disso. Levar a mesma quantidade de pessoas já é praticamente impossível. Levar uma quantidade maior de pessoas é cara, esse é um jogo complexo, mas é com conteúdos assim que isso pode ser possível de acontecer com vocês também. Então, no primeiro dia,
acho que a gente tinha ali umas 14, 15 mil pessoas, e no segundo dia a gente tinha 15 mil pessoas. A gente bateu mais do que a quantidade do primeiro dia. Foi umas 300, 400 pessoas a mais, mas, cara, pode ser 400, 300 pessoas a mais, mas só de manter o mesmo número, sem colocar dinheiro em tráfego pago nos anúncios ali, vocês já sabem que é uma quantidade, cara, muito relevante de pessoas. Outro ponto, o direct é o poder, velho. Se você quer aumentar seu engajamento imediatamente, responda os seus directs, converse com as pessoas ali. E não é responder a pessoa com um emoji, é responder a pessoa mesmo. Eu não sei se alguém já me mandou direct aqui, mas eu tenho uma mania de responder algumas pessoas em áudio, algumas pessoas em vídeo. Eu sempre pego ali um tempo do meu dia, uns 20 minutos, às vezes 15 minutos, e saio respondendo algumas pessoas em vídeo mesmo. A conexão gerada com essas pessoas é uma conexão que, cara, ela vai se perpetuar por algum tempo. Porque tem uma coisa que eu não falei, mas que eu preciso falar, é que todo seguidor tem prazo de validade. Assim como comida, essas coisas todas que a gente tem no dia a dia, né? Como assim prazo de validade? Uma pessoa, quando começa a te acompanhar, é possível que ela fique te acompanhando com engajamento por até 3 meses, se ela está só por conteúdo. A única coisa que faz uma pessoa aumentar o seu tempo de validade é a conexão gerada entre vocês. E conexão não é gerada por conteúdo, é gerada por histórias, é gerada por você, é gerada por seus momentos, por suas inspirações, pelo seu lifestyle. Então, conexão é a única coisa que aumenta o prazo de validade de um seguidor. Conteúdo não faz isso. Conteúdo atrai, mas o conteúdo ele enjoa, tá? Então, lembrem-se disso porque a validade do seu seguidor é 3 meses e o direct é uma forma de aumentar a conexão entre vocês. Então, responda, converse, abra diálogos, faça com que as pessoas sintam que as opiniões delas são bem-vindas. As opiniões dessas pessoas, elas são importantes para você. Eu já recentemente, né, recebi 2 directs específicos que eles viraram decoração dos meus vídeos de YouTube. Foi uma pessoa que me mandou uma foto que era tipo uma granada, assim, toda pichada de Instagram, e aquilo significava, era uma arte, né, que significava que o Instagram, eu não lembro exatamente, mas era como se o Instagram fosse uma grande bomba que tivesse na mão das pessoas e tudo. E eu achei a explicação daquilo, tipo, genial. Eu falei, caraca, eu vou fazer isso virar uma arte que vai ficar dentro dos meus vídeos de YouTube. Cara, imagina a conexão. Foi uma pessoa, eu sei, mas imagina a conexão gerada com essa pessoa. Tipo, essa pessoa ela já comprava todos os meus produtos. Agora, então, eu tenho até medo de oferecer alguma coisa para ela. Porque o nível de conexão é muito grande. Só que a grande maioria das pessoas quer gerar um nível de conexão muito grande com todo mundo. Experimente gerando conexões ponto a ponto, pessoa a pessoa, igual é feito na vida real. Vai funcionar também, porque as pessoas vão atraindo novas pessoas. E o jeito mais fácil de vender um produto, por mais que ele seja digital, ainda é a indicação. É o mesmo jeito que a gente vende no mundo real. Depois, isso daqui, aqueles stories que eu falei para vocês, repare, a mesma sequência, de formas diferentes, se repetiu, porque ela tinha dado um bom resultado de engajamento, né, de visualização, e eu precisava fazer o anúncio, né, do produto, e eu utilizei a mesma sequência. A segunda e a terceira, elas são exatamente a mesma sequência, tá, pessoal? Por que elas são a mesma sequência? Porque nesse dia especificamente, eu perdi a caixa do que eu estava mostrando, que era um óculos que grava stories. É ruim a qualidade, mas, enfim, é péssimo esse negócio, tá? Só para dizer para vocês. Mas a grande maioria das pessoas achou extremamente curioso, interessante. Pô, um óculos que faz stories, é tipo Black Mirror esse negócio, né? Tipo, que negócio doido. E funciona, cara, deu baita engajamento. A primeira vez que eu fiz, eu falei, deu um pouco a mais de visualização esse negócio aqui. Vou inventar num dia de pitch nos stories? Não vou inventar, vou trazer uma sequência vencedora, porque já funcionou em outros momentos. É óbvio que vai perdendo, né? O resultado conforme o tempo passa, mas mesmo assim, ainda era um dia que eu não poderia inventar, e não quero inventar, então vou fazer uma sequência que já deu o resultado. Só que nessa última vez eu fiz uma coisa diferente. Eu falei na live que eu ia presentear uma pessoa com esse negócio. Na live, eu não falei nos stories, eu falei na live. Falei assim, quem for nos meus stories e deixar um comentário nesse story aqui, eu vou sortear. Só que qual que é a grande questão aqui? Nesse dia especificamente, não era o dia que eu abriria o carrinho. Eu abriria o carrinho nesse último ali, nesses 2 últimos. Eu abriria o carrinho no outro dia. Só que eu fiz essa sequência aí no segundo dia de live, né? Eu abriria no terceiro. E eu fiz todas as pessoas irem lá para ganhar esse negócio e comentar. Vocês têm dúvidas que no outro dia o engajamento desses stories vai estar alto do mesmo jeito? Não tem dúvidas, a resposta é essa. Por quê?
Com 14 mil mensagens recebidas em um único story, sem contar os outros, tá? O meu engajamento amanhã é impossível que ele seja ruim, impossível, porque esse tanto de respostas faz com que essas pessoas gerem uma coisa muito importante comigo, que é a interação ativa. E o algoritmo vai mostrar meu story posterior para ela no outro dia, com toda certeza. Então, eu só fiz isso um dia antes, e no outro dia eu abriria o carrinho de fato, com muito mais engajamento. Então, vocês podem fazer isso também. Outro ponto. Cresça e faça conexão, porque esse é o jeito de manter seu engajamento alto, né? Conexão eu já tinha falado para vocês, crescimento eu tinha falado, só que de um jeito não tão direto. Por quê? O seu engajamento ele é representado pelos seus últimos 3 meses de crescimento, mais a quantidade de pessoas que estão te acompanhando por conexão e não por conteúdo. São pessoas que estão dispostas a ver você, estão dispostas a saber mais sobre você. Então, o seu engajamento ele é composto por seu crescimento médio dos últimos 3 meses, mais a quantidade de pessoas que geram uma conexão com você que vai além do seu conteúdo. Ela está te acompanhando além do seu conteúdo, ela gosta de você, ela quer te acompanhar. Outro ponto importante para quem faz lançamento. Cara, pessoal, é dureza, né, ter que falar isso aqui. Mas quem faz live no Instagram e deixa só aberto, mandando as pessoas para o YouTube, está fazendo uma grande merda real, assim, com o algoritmo de vocês. Porque os algoritmos, eles são diferentes para cada lugar do seu Instagram. Uma vez que você fica deixando suas lives abertas, mandando as pessoas para o YouTube, você simplesmente está acabando com o seu tempo de tela na sua live. E o Instagram capta esses dados. E ao captar esses dados, você vai perdendo a relevância, perdendo a relevância, perdendo a relevância. E quanto o tempo vai passando, você vai abrindo suas lives, vai diminuindo cada vez mais a sua audiência ali. Então, quer fazer uma live no YouTube? Eu fui fazer, gente, foi doído, viu? Juro para vocês, porque a audiência no Instagram nem se compara com o YouTube. É muito maior no Instagram, até porque, né, é minha casa, né? Pô, no Instagram eu sei colocar mais pessoas na live, eu sei o que tem que fazer. Fui para o YouTube confiando na minha coprodutora e, pô, confio em tudo que ela falar, igual a Ellen estava falando. Cara, eu confio na minha coprodutora, e a gente foi. Eu senti a audiência bem menor, mas fui até o final. E eu não fiquei fazendo isso aqui, não. Se você quer fazer uma coisa, então entra na live e fala, galera, ó, começa lá a live, faz um conteúdo lá e depois fala que a live não vai continuar ali, que você foi para um outro lugar. Mas não deixa a live ali aberta falando para as pessoas irem para o seu YouTube, não. Se quiser fazer alguma coisa no Instagram, então faça junto com o seu YouTube. Hoje tem softwares que abrem a live nos 2 lugares simultaneamente. Pelo menos você não vai perder o seu engajamento. Tá? Que é uma coisa muito importante. Engajamento, tem uma outra coisa também para falar para vocês. Engajamento só diminui, pessoal, não aumenta. Depois que você bate 100, 200 mil seguidores, você fala assim, caraca, meu engajamento é incrível, maravilhoso. Quando você bate 1 milhão de seguidores, 900 mil seguidores, você olha para o seu engajamento e fala assim, estranho? Tá igual era quando eu tinha uns 200, 300 mil seguidores? Exatamente, porque o engajamento é uma composição dos últimos 3 meses de seguidores, mais a quantidade de pessoas que se conectaram com vocês. E como eu sei que a grande maioria das pessoas acabam não investindo em conexão, o engajamento delas é praticamente a mesma coisa de quando elas eram menores. Tá? Muito obrigado. Genial! Yes, muito obrigada.